meus amigos, vamos apresentar aqui o módulo 8, aula 1, ok? Nos módulos anteriores aí falamos sobre o SNT, falamos sobre as multas, sobre o processo, né? A gente entendeu como é que funciona, depois falamos sobre, depois da multa, suspensão, cassação e PPD. Agora vamos entrar no módulo 8º, falar sobre a embriaguez, ok? Módulo 8º, aula 1. A embriaguez ela está disposta no artigo 65 do CTB. Ok? O artigo 65 dispõe a dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Né? É uma infração gravíssima. Penalidade de multa 10 vezes, multiplicada por 10 vezes. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ok? A medida administrativa, se ele for flagrado, né? A gente já viu o que é uma medida administrativa nos tópicos anteriores, é o recolhimento do documento e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º, ok? Que pode ser retirado por um terceiro, né? Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput, né? Se houver reincidência, ok? Então essa multa ele pode receber uma multa, o valor a gente vai ver mais para frente, mas é por quase R$ 3.000, e depois aplicar em dobro, mais uma multa, essa multa ela vem dobrada, né? Então na segunda multa vem uma multa de R$ 5.800, então aqui já dá quase 10 mil só, né, em caso de reincidência, e é comum, infelizmente, é comum, ok? Formas de comprovação da embriaguez ao volante. Resolução 432 de 2013. Okay? O artigo 3º, né, Resolução 432 de 2013, lá dispõe a confirmação da alteração da capacidade psicomotora ou razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, dar-se-á por meio de pelo menos um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor do veículo. Inciso 1, exame de sangue. Inciso 2, exames realizados por laboratórios especializados, indicados por órgão de trânsito ou entidade competente pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Por exemplo, ele vai tirar o exame de sangue, mas, por exemplo, ele vai fazer coleta da narina, né? Vai fazer aquele exame do palitinho na boca, por exemplo, para verificar aí o consumo aí, por exemplo, de cocaína, por exemplo, que é um estimulante, né? Mas ele é tido não como uma droga depressiva, né? Mas é um estimulante, né? E é uma droga psicoativa. Então, ele tem que ser feito pelo laboratório especializado, mas no próprio hospital também eles já conseguem fazer, ok? Se tiver suspeita, né, que ele está ali sobre o consumo. Da mesma forma como a bebida, a droga também vai entrar nesse artigo aqui. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico de ar, né, no ar alveolar. É o etilômetro, ou, né, popularmente conhecido como bafômetro. Okay? Isso é um termo comum aí que a população usa, mas o nome correto é etilômetro. Inciso 4. Verificação dos sinais que indicam alteração da capacidade psicomotora do condutor. Por exemplo, aquele lá, ele vai pegar, vai filmar, ele vai dar ordem à autoridade. Por favor, senhor, dê 5 passos, senhor. Senhor faça tente se manter em pé com uma perna. Né? Se ele verificar essas dificuldades, né? Isso aí é a crivo lá do agente, mas ele precisa produzir provas para poder, além da fé pública do agente, para poder também convencer os julgadores futuramente. Tem que comprovar os sinais, né, da alteração da capacidade do condutor. Além dos expostos desses incisos, né, também poderão ser utilizadas provas testemunhal, imagem e vídeo. Ok? Então ele deve descrever os sinais e também provar. Ok? Existe tolerância para não ser aplicada a infração? Né?
Então, tolerância é um termo comum aí. Tecnicamente, existe uma margem, né? Uma margem de erro. Por exemplo, o termo correto é margem de erro. Então, tolerância não é o usual. Então, não use o termo tolerância. Use margem de erro nas petições, nos recursos. O termo correto é margem de erro. A lei seca dispõe tolerância, né? Zero para qualquer nível de álcool. Então, é tolerância zero. Então, não existe tolerância. Então, não existe limite no bafômetro, né? Aqui eu estou utilizando o termo comum. O que está previsto é uma margem de erro de 0,4 gramas por litro, miligramas por litro, relativa à aferição do equipamento, né? Relativa à aferição do equipamento caso a quantidade de álcool por litro de ar veicular seja igual ou inferior a 0,4 miligramas. A infração não se caracteriza. Então, ele tem lá um limite de 0,4 miligramas por litro de sangue. Então, se tiver dentro disso, é uma margem de erro que o bafômetro ele não registra infração. Então, se tiver abaixo disso, tem essa tolerância. Aí, tolerância, né? É margem de erro do exame de sangue. Como vimos anteriormente, não existe tolerância sem margem de erro, que tanto no exame de sangue quanto no exame de ar são admitidos para descaracterizar a influência de álcool, seja para a não configuração da infração ou do crime, conforme tabela. Aqui essa tabela, ela faz uma... isso aqui é título de argumento, tá? A gente cabe falar. Tecnicamente, se deu qualquer valor no exame de sangue, ele vai lavrar a multa, tá ok? Passando até do limite, lá pode ter lavrar, também fazer o boletim do crime. Aqui tem a conversão, né? O teste do ar tem uma tolerância da infração. Exame de sangue até 2,0 decigramas de litro. Tá? E a tolerância do teste de ar até 0,13 miligramas por litro. Então, fazendo essa conversão, se for esse valor do sangue, também na defesa do condutor, ele deve aplicar. Se for menos de 2,0 decigramas, ele faz o recurso e pede assim aprovação por conta, né, que há também esse mesmo entendimento no teste de ar, tá ok? Então é uma argumentação jurídica. O agente vai lavrar, mas você, como profissional, vai contestar se tiver abaixo desse valor, 2,0 decigramas. Para caracterizar a infração mais o crime, ele tem que estar acima de 2,1 a 5,99 decigramas, né? Ou 16 decigramas. Né? Daí em diante, caracteriza o crime. 0,14 a 0,33 é infração. Acima disso, crime. Ok? Valor aplicado à infração do artigo 65. Ok? O artigo 65 do CTB determina a aplicação de multa gravíssima multiplicada por 10 vezes. Deste modo, a multa de 10 vezes de R$ 293,47, o valor da infração gravíssima, que corresponde a R$ 2.934. Se for reincidente no período de 12 meses, o valor da multa deverá ser dobrado. Então, isso significa que o valor anterior pago de 2.934 deverá ser multiplicado por 2, chegando então aos 5.869, totalizando quase R$ 9.000 de multa se ele reincidir essa conduta dentro de um ano. Ok? Então, é um valor bem pesado aí para o condutor infrator. Isso aí serve também a gente vai ver no módulo, nos módulos futuros, bem no final do curso, a questão de precificação. Como você vai cobrar para recorrer de uma multa, né? No caso desses 9.000 aí, como você vai cobrar? Então a gente tem um módulo específico informando ao cliente como ele deve cobrar para fazer esse recurso, ok? Grande abraço, até a próxima aula.